cash on the table. Ain't gonna contract blood on a strap. Bags on the table. Fala rapaziada, Victor da General Fields, hoje com a presença ilustre do nosso querido Ruben da Black Belt. A gente vai mostrar um pouco do que foi feito no processo criativo dos pedais da F1. Muitos têm acompanhado as peças exclusivas desse carro e depois de uma longa jornada, o Thomas da Mestring fez a parte de usinagem, horas e horas e horas de usinagem, mas a gente vai explicar um pouco do que foi para construir esses pedais. Rubens, você sabe muito bem, né, meu querido, que a gente comeu muita farofa aí, né, cara, para conseguir chegar nesses resultados. Parte de escaneamento da parte interna, muita impressão. E muitos acham que esse processo ele é rápido, né? Às vezes a tecnologia a gente brinca, né, cara? Sim. De que, porra, põe no chat lá e o negócio resolve, mas não é bem assim, né, cara? Então, tem muito tempo de estudo do Ruben, dedicação ali na parte de projetos. Vai contar um pouco pra gente como é que foi isso daí, como é que é o passo a passo, do que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entender para chegar nesse resultado aí. Então, galera, hoje vamos apresentar esse projeto aqui, né, das pedaleiras da Ford F1, né? Esse projeto foi bastante audacioso aí, né, porque realmente foi tudo feito sob medida, então nós fizemos o escaneamento ali do assoalho, né, e da parte de baixo do painel, para que não tivesse nenhum erro de projeto. Então, com o escaneamento ali você consegue encaixar, modelar por cima, né, encaixar todas as peças primeiro no computador, né, ver se ele vai funcionar, e depois imprimir um protótipo em plástico para testar na forma física ali, né? E depois vai para a parte da usinagem, para realmente não ter perigo de perder material, né? Perder serviço de usinagem, né? Então a gente sempre trabalha primeiro no computador, depois faz um protótipo em plástico e depois vai para a parte de usinagem em alumínio, né? Isso aí evita 99% de chance de errar, né? Com certeza. Na medida que a gente vai trazendo projetos mais complexos, cada detalhe tem que ser encaixado perfeitamente ali, né? Então a gente está acompanhado de um engenheiro como o Ruben, né? Com a parte de escaneamento, com a parte de projeto, com a parte de impressão, a gente consegue entregar o melhor para o cliente. Porque o que é a proposta? O que é o grande desafio da F1, né? Ela é uma cabine pequena, ela não é uma cabine confortável, ela é diferente das F100s maiores, né? Ou das mais modernas. Ele não foi um carro pensado em espaço, ele tem um pouco daquele saudosismo das caminhonetes da década de 40 e 30. Então ali a gente viu um desafio para entregar para o cliente, um carro que ele conseguisse sentar, né, pô, uma direção hidráulica, freio a disco e tudo mais, e que ele tivesse um conforto principalmente ali. Às vezes, não que muitas oficinas não pensem, mas às vezes na construção do carro, o principal é o assentamento do cara naquilo ali. Então o cliente participou muito disso, cada vinda do Ruben aqui, ele vinha, imprimia, a gente colocava, o cliente sentava, puta, ficou legal, a altura, subia e descia. Né? Por isso do escaneamento, por isso da impressão, a gente observar, eu acho que teve outros pedais até que a gente acabou jogando fora, né? Foi embora, Foi embora. E aí entra a questão, existe a parte dele, né, que é a parte técnica, a gente brinca um pouco com o design ali, mas aí entra aquele rabisco, aquele pontinho final que é do Pitinini. Um abraço, Pitinini, meu querido. Né? com certeza. É ele que fez esse final, né? Então, esses detalhezinhos aqui com esses frisinhos, né, para combinar com o resto dos frisos do carro, né? Friso de volante, friso da caçamba, né? E aqui alguns protótipos, né, sem a mão do Pitinini ainda, né? Foi o que a gente acabou brincando, né? A parte estrutural aqui para cima não mudou nada, né? Só mudou a parte estética mesmo. Né? Agora a caminhonete está na parte de preparação e pintura. Esse carro vai estar no Santa Catarina Custom Show desse ano, 12, 13, 14 de julho, se eu não me engano. Esse carro vai estar lá apresentando muita peça usinada. Aí, mediante isso também, a gente não somente teve dificuldade para conseguir encaixar toda essa parte de engenharia, mas para achar alguém para fazer... Então, por isso que é toda uma equipe, né? Eu acho que uma oficina qualificada, ela procura ter bons parceiros. Um engenheiro, um cara como o Thomas, lá da Mestre, que tem essa parte de usinagem, é um cara que tem a paciência, que tem o know-how para conseguir fazer isso daqui. Porque, assim,
a gente observa uma peça como essa daqui, pô, manda para a máquina, né? Às vezes na ignorância, nossa, a gente imagina que isso daqui você programa a máquina faz tudo, mas tem todo um trabalho por detrás. Tudo é arte. Por mais que exista a máquina que ela vá fazer para nós, existe a programação, o assentamento, como é que ela vai trabalhar, que tipo de ferramenta que ela vai fazer. Seria até interessante um dia a gente conversar mais a fundo com o Thomas para tentar entender isso daí, né? Mas para chegar nesse resultado lindo e maravilhoso, né? E é um pedal, uma parte que vai ficar exposta. Na hora que você olhar no carro, todo o conjunto vai estar se encaixando. Essa é a proposta, uma peça de obra de arte, mas totalmente útil. Então, como é uma peça grande, né, ela tem meio metro de comprimento, todo o sistema de alavanca dela aqui acaba forçando demais, né? Então, é uma peça que tem um braço de alavanca muito grande. Por isso que nós optamos por fazer ela um pouco mais parruda, né, para realmente não ter perigo de acabar entortando. E ainda assim, ela ficou uma peça delicada no carro, né? Não ficou uma peça bruta. A pergunta é, por que a gente fez um pedal tão grande? O pedal original da F1, até num outro vídeo a gente explica, ele vem de baixo para cima, né? Tem muitos construtores que acabam colocando ele meio exposto ali, cilindro servo-freio para o painel corta-fogo. À medida que vocês forem vendo o desenvolvimento do projeto ali, na verdade, mais detalhes do projeto, não existe servo-freio no painel corta-fogo. Esse servo-freio ele está debaixo do painel, escondido. Então a gente jogou o mais para cima possível e por isso um pedal maior. E ele não ficou um pedal curto, sabe? O cliente ali, o dono do carro tem que ficar numa posição ruim. Ficou exatamente para a posição do cara. Provavelmente outras pessoas que vierem dirigir um pouco maior, um pouco menor, não fiquem, mas é um carro feito sob medida para ele. E essa curvatura aqui é para contornar a coluna de direção, né? E na verdade o que vai aparecer mesmo vai ser daqui para baixo, né? Toda essa parte aqui vai ficar escondida, vai vir uma chapa, né, embaixo do painel ali, escondendo tudo. Então ele vai ficar praticamente isso aqui aparecendo, vai ficar como se fosse um pedal bem curtinho. Ele é o freio aqui, né? Aqui, ó. Vai ficar essa estética nela. Que peça, hein, meus amigos? Amigos. E né, com o escaneamento 3D ali, você não precisa ficar medindo, né, no carro, então acaba economizando muito tempo para os piás, né, que não precisam ficar ali soldando uma chapinha aqui. Imagina para contornar, né, fazer toda essa curvatura aqui, contornando, então tomaria muito espaço, muito tempo, né? Então com o escaneamento ali, lá da minha casa, né, eu consigo tirar todas as medidas que eu preciso e fazer um pedal que realmente se encaixe com o que a gente está procurando, né? Eu joguei no software lá, né, de análise estrutural, e esse aqui era o ponto que tinha mais... Era o ponto mais crítico, né? O ponto que tem mais probabilidade de romper. Então eu deixei um pouquinho mais grosso, né, aqui do que o resto do pedal, né? E ainda adicionei um pouquinho de nervura aqui atrás para dar ainda um sobrematerial, né? Pensando que na hora que o cliente estiver dirigindo e meter o pezão no freio, né, ele precisa de um negócio que não entorte. Esse aqui, o pedal da embreagem e o pedal do freio são hidráulicos, né? E o pedal do acelerador ele é eletrônico. Então aqui vai um sensor eletrônico, né? E todo esse sistema aqui foi primeiro impresso em 3D, né? Para ter certeza que funcionaria. Então foi passado para alumínio. O Thomas fez toda essa parte de usinagem, encaixe de bucha, né? E aí ele encaixa aqui, ó. Então ficou um pedal bem firme e bem curtinho. E essa parte de quanto que o pedal vai acionar, isso tudo se acerta na injeção programável. Vai ser usado uma FT600, então a gente vai conseguir acertar toda essa parte de sensor de pedal nesse cara aqui. Então o pedal vai ficar um pedal sensível, na medida que o cliente for pisando, ele vai sentindo, vai se adaptando também, porque tudo nessa caminhonete foi pensado para ela ficar short, assim, sabe? O engate é rápido, a embreagem ela vai ser um pouco mais curta, são duas propostas diferentes. O cliente, ele é tanto o proprietário da F1 quanto da F100 que a gente está entregando. São caminhonetes e propostas bem diferentes, uma com um pouco mais de conforto, mais tranquilo para viagem e tal, mais espaço, num câmbio automático, e essa daqui vai ser num câmbio manual, mais agressivo, uma caminhonete mais no estilo agressivo mesmo, né? E uma coisa legal, né, que como nós temos contato direto com o Thomas, uma coisa é você projetar no computador, outra coisa é o que realmente é funcional e o que é usinável, né? Então, em contato direto com ele, a gente consegue
ter uma noção assim, essa peça aqui tem que mudar tal coisa para conseguir usinar, essa peça não dá para usinar. E aqui é legal o encaixezinho que nós trabalhamos, né? Fizemos um macho e uma fêmea aqui para realmente a peça sempre estar bem alinhada, né? Ela sempre fica, não tem perigo do cara acabar ficando torto, né? E aqui na parte do pedal também, né? Ele vem esse encaixezinho macho e fêmea, né? Então encaixa aqui e o pedal só parafusar depois. Legal esse ângulo do pedal que foi dado, né? Exatamente pensando no pé do cliente, né? Porque assim, o pé esquerdo você muda, né? Sempre está mudando. E esse pé ele fica parado, então ele faz esse tipo de alavancagem. Além do fato, esse é um outro ponto importante de pensado nos mínimos detalhes. Esse cliente tem uma cirurgia nessa parte do pé. Então, para ele, a posição do pedal tem que ser... Ele pensa muito quando ele vai... Dependendo da posição que ele fica, é muito incomodativa e o carro, obviamente, se torna prazeroso, não se torna prazeroso para ele dirigir. Então, a gente pensou todos esses detalhes. O diálogo com o cliente é sempre essencial e é o que a gente procura sempre estar tendo. E aqui também um detalhezinho, né, da parte de trás, que nós fizemos os parafusos embutidos, né? Então, quando você olhar a peça de frente, você não vai ver parafuso nenhum. Fica uma aparência muito mais clean. Acredito que seja isso, né? Um pouco da explicação, um pouco por cima aí do que a gente fez dentro desse projeto. Haverão outros também, outros desenvolvimentos. A gente busca sempre entregar o mais excelente para o carro, né? A excelência sempre para o cliente, os melhores parceiros. A gente sempre está num diálogo intenso, né? Conversando para que a gente esteja tudo alinhado, né? Dentro do negócio. Às vezes a gente acha que o negócio se resume somente a um contratar o outro, um depender do outro, mas a gente tem que estar alinhado naquilo que a gente precisa entregar, na excelência. E General Fields e Black Belt é excelência sempre.